Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para a gente continuar essa série de vídeos de esclarecimentos muito simplistas, de modo que eu consiga fazer com que a tia Zoraide, a tia Maria, consigam entender um pouco de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Quem não assistiu meu primeiro vídeo, esse já é o terceiro dessa série, eu volto a esclarecer por que eu tomei essa iniciativa de gravar esses vídeos. Primeiramente porque eu acho que nós brasileiros precisamos nos manifestar, precisamos nos colocar. Não existe mais espaço no mundo de hoje para as pessoas isentas ou que acham que não vivem a política, que não precisam se envolver, porque tudo o que está acontecendo hoje no nosso país está acontecendo por causa da política. Nossa, então a política é muito ruim, né? Porque tem muita coisa ruim acontecendo. Não, gente, é exatamente porque nós somos um país ainda de uma democracia muito recente e de uma corrupção endêmica e de coisas tão erradas, e pela falta de interesse, exatamente pela falta de participação, engajamento político, as coisas estão como estão. Quando você aprender a votar, quando você tiver consciência de que o seu voto é a melhor arma para poder mudar o que está acontecendo, aí você realmente vai ter um panorama diferente, porque a nossa melhor arma é o nosso voto. Enquanto estados e municípios ainda sofrem em consequência do voto errado, ou do voto enganado, ou do voto comprado que as pessoas deram, vão ser estados e municípios que vão colher péssimos frutos. Então, já disse que nas eleições de 2018, essa polarização, essa discussão política parece que finalmente conseguiu atingir em cheio todas as camadas da população. Eu, como economista, como uma ativista política que sou, mergulhei profundamente nessas questões, comecei a participar de grupos de discussões para a gente entender toda a dialética que está em torno disso, para poder tomar aquela pílula vermelha, a pílula da verdade. E aí quando a gente acorda, quando a gente tira a venda dos olhos, a gente começa a deixar de assistir os canais de massa que só mentem, deturpam e têm o interesse por trás de manipular a sua opinião, fazer você acreditar no que eles dizem para você dar de novo um voto errado. E quando você dá de novo um voto errado, as coisas se repetem e a gente não progride. A gente fica estagnado ou a gente regride, entendeu? Então, a gente já falou sobre os termos de globalismo, a diferença sobre globalismo e globalização. Falei um pouquinho da saída do Sérgio Moro, para a tia Zoraide entender o que estava acontecendo. Mas assim, eu tô gravando um vídeo por semana, minha vontade é de gravar todo dia, porque hoje, todos os dias a gente amanhece com uma notícia bomba, né? O país, todos os dias, o presidente e seus ministros têm que desarmar uma bomba por dia para tentar governar esse país no meio dessa pandemia, que ainda não acabou. Meu Deus do céu, tia Zoraide, vamos entender um pouquinho. Eu queria ir bem devagarinho falando sobre conceitos, trazer um pouco da história para linkar com a atualidade, para que você possa entender o porquê das coisas estão acontecendo, porque tudo tem uma intenção que já foi programada lá atrás, mas os acontecimentos estão atropelando a gente. Então a gente também não pode ficar muito puxando lá atrás, a gente vai tentando encaixar isso lá atrás com o hoje. E aí a senhora deve estar acompanhando que movimentos aí estão tentando trazer uma desordem para o país para desestabilizar o nosso governo. As palavras nem sempre são aquilo que a mídia tenta fazer com que você entenda. As palavras têm um significado e têm uma história por trás dela. Coloquei meu computador lá longe para não atrapalhar. E vamos entender então o que é fascismo, o que é nazismo e o que é comunismo. A primeira coisa que vocês têm que entender é que as três ideologias estão fortemente ligadas a movimentos
de esquerda. E hoje nós temos um governo nos Estados Unidos e no Brasil, também Israel, de direita. Então por que estamos apanhando todos os dias? Por que essas revoltas? Por que a grande mídia? Por que as classes burocratas estão batendo nesse governo, tentando derrubá-lo a qualquer preço? Porque estão todos ligados a movimentos de esquerda que estão arraigados dessa ideologia tão maléfica para todos os povos. O que é o fascismo? O fascismo, você deve ter ouvido nas mídias sociais as manifestações e o pessoal gritando, né, contra esse governo fascista, racista, misógino, etc, etc, etc. O movimento fascista tem por raiz a ideologia, a meta do movimento fascista era a totalidade do Estado. O Estado manda em tudo. O Estado é dono dos meios de produção, ele controla demanda, oferta, ele tem na sua totalidade, não existe federalismo. No fascismo, todos os estados debaixo desse guarda-chuva de uma única nação, tem uma única constituição, uma única forma de governar, não existe autonomia de poderes, aliás, o único poder é o poder do Estado, e o Estado vai dizer, inclusive, o que na sua vida privada é possível. Então não existe nenhuma liberdade de consumo, de produção, de comunicação, e acho que o expoente mais importante desse Estado fascista foi Mussolini na Itália. Não deu certo, como todo mundo sabe. O nazismo tem essa mesma ideologia, mas com um componente ainda mais degradante, um componente maléfico ainda pior, que é a hegemonia da raça, né? E aí, obviamente, o expoente mais conhecido foi o Hitler, da Alemanha. Ele também queria um Estado totalitário, onde só ele mandava, onde só ele controlava, porém ele queria uma hegemonia da raça ariana. Então era absolutamente racista, ele não aceitava negros, asiáticos, judeus, e infelizmente até hoje existe gente que não acredita que existiram câmeras de gás para o extermínio dos judeus na época do nazismo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A gente consegue consultar ampla bibliografia tratando do que foi o nazismo para a Alemanha. Uma desgraça, uma mancha para a Europa, principalmente para a Alemanha, esse período do nazismo. E o comunismo? É a mesma coisa. O comunismo também quer um Estado totalitário, onde ele detém o poder e todos os meios de produção, com a diferença de que ele gostaria que isso fosse em nome de uma classe social. Então, o expoente mais conhecido do comunismo, Karl Marx, sempre pregou a ditadura do proletariado, né? Ele gostaria que os empregados tivessem as mesmas condições sociais, econômicas, igualitárias dentro de uma sociedade que os donos da produção. Patrões e empregados seriam a mesma coisa. Na verdade, todo mundo seria dono de todo mundo. Eu não tenho propriedade privada, as empresas não são minhas, elas são obrigadas a produzir, mas distribuir para a população. Ele condenava o lucro, ou seja, totalmente contra o capitalismo. E a gente sabe que o comunismo de Karl Marx fracassou grandemente. Aliás, Karl Marx e o famoso livro O Capital, que a gente, quando entra na faculdade de economia, pelo menos antigamente, eu não sei, hoje espero, creio em Deus, que essa mentalidade dos professores tenha progredido, tenha mudado. Mas quando eu entrei no primeiro ano de faculdade de economia, o primeiro livro que me mandaram ler foi O Capital de Karl Marx. É um livro denso, um livro complicadíssimo para você tentar decifrar o que ele está dizendo ali, principalmente para um estudante de primeiro ano de faculdade, sem nenhum
componente histórico anterior, é um livro que você realmente não consegue digerir em um primeiro ano de faculdade. Mas aí depois, né, você vai amadurecendo, vai estudando, vai pesquisando e você consegue, lendo a biografia de Karl Marx, ver que, coitado, ele inclusive na vida pessoal foi um nada, um zero à esquerda, um encostado, que nunca teve sucesso na vida, nem profissional, nem financeiro. Ele se casou por interesse com uma alemã que era filha de um empresário que tinha posses, viveu a vida inteira às custas dela. Ele teve duas irmãs que se suicidaram. Ele teve um outro irmão que morreu de uma doença natural muito jovem. Então, assim, é um cara que viveu um mundo que só existia na cabeça dele, um mundo de ideologias que, infelizmente, ele conseguiu colocar isso na cabeça de outros comunistas que vieram depois dele, mas ele mesmo, pessoalmente, foi um fracasso absoluto, né? E hoje a gente consegue ver hoje, na atualidade, quais são os países comunistas no mundo. A China, a Coreia do Norte, a Venezuela, Cuba, que são países, assim, tirando a China, que tem um poderio econômico muito grande, porque tem uma força de trabalho escravo e que produz em grande escala, com baixíssima qualidade e com preços baixíssimos, exatamente porque lá impostos e controle, o monopólio de toda a produção é do Estado. Eles são comunistas no regime, mas altamente capitalistas na economia. Então eles querem que o mundo inteiro compre deles para ganhar muito dinheiro, continuar escravizando a população nos seus meios de produção. E imagina, é um regime que você gostaria de ter implantado aqui no Brasil? A Venezuela está morrendo de fome, Cuba nem se fala, cai dos pedaços. Você vê fotos atuais de Cuba, parece que caiu uma bomba atômica nas cidades cubanas. Nada funciona. Então, são regimes de esquerda que não aceitam e que querem voltar a ter uma hegemonia global e não aceitam a democracia, não aceitam o livre comércio, não aceitam a liberdade de comunicação, de expressão que as pessoas têm. Tá? Então, quando a grande mídia vem falar de comunismo, de fascismo, de nazismo e tentar impregnar que hoje nós temos um governo que é de direita, que pensa totalmente contrário de tudo isso, mas a grande mídia, como quer derrubar esse governo, tenta colocar de todas as formas na sua programação, como eu já falei, do começo da manhã até o fim da noite, início da madrugada, toda a programação. Tenta colocar na cabeça de vocês que ainda insistem em assistir a grande mídia que nós estamos vivendo isso. Nós não estamos vivendo isso, nós estamos combatendo isso. Mas essa turma é muito organizada, essa turma é incansável, né? A Bíblia já diz, sempre nos alertou, os filhos da treva são incansáveis, eles são organizados. Eles não desistem fácil, eles levam um tombo, eles levantam e começam a reconstruir, porque não importa para ele os meios, eles querem atingir o fim, que é o poder hegemônico. Então, o que eles têm que fazer no meio do caminho, se aliar com quem for, derrubar quem for, eles fazem. Então, isso aqui continua presente no mundo inteiro, não é só no Brasil. E de todas as formas, seja pela mídia, seja por infiltrados dentro do Congresso, infiltrados nos superiores tribunais, sejam infiltrados no meio artístico, nas escolas, por todos esses meios eles vão fazendo uma lavagem cerebral, tentando dizer para as pessoas que isso é o bom, que o comunismo é bom, porque todo mundo vai ter direitos iguais, que o fascismo é bom, porque o Estado vai cuidar de todo mundo. Você não vai mais precisar se preocupar com a sua saúde, com a sua educação, você não vai precisar pagar nada disso, porque o governo vai lhe dar. Em troca disso, ele só quer a sua liberdade, entendeu?
É mais ou menos por aí. E aí, você deve ter visto essa semana que domingo aconteceu lá na Paulista um movimento de antifas. O que são antifas? Nossa, agora mudou de nome, né? Porque lá atrás, antes ainda da eleição do atual presidente, a gente conhecia os black blocs, né? Que iam nas manifestações com carapuça preta, quebrando tudo, entrando em confronto com a polícia. E agora essa turma do mal mudou de nome. Nem para isso existe originalidade. Trouxeram lá dos Estados Unidos essa denominação de antifas. Antifas nada mais é do que antifascistas, abreviado antifas, antifaz de fascistas, antifascistas. E aí é aquela história, né? Chame os outros daquilo que você é. Os antifascistas ou os antifas são exatamente os fascistas, os comunistas, os socialistas, a turma da esquerda financiada por interesses que querem derrubar o governo, que se autodenominam democratas, saíram nas ruas levando uma faixa, queremos democracia. E a grande mídia, aquele jornaleco de domingo que ficou quase 15 minutos mostrando as manifestações, dizendo que foram manifestações democráticas pró-governo. Ai. Eu não sei ainda quem acredita nisso, porque todo mundo viu que eles saíram todos de preto, mascarados, não tinha uma família ali, não viu uma criança, não viu uma senhorinha, não viu uma família toda reunida, mas esse momento pode aglomerar, né? A televisão não falou nada disso, que as pessoas precisavam ali manter 1,5 m de distância e todo mundo tá de máscara. Tinha os mascarados, tinha gente sem máscara também, mas eu vi barra de ferro, pedaço de pau, pedra, depredação do patrimônio público, quebra-quebra, confronto com a família. E pessoas, assim, de torcidas organizadas que tem aí por trás um financiamento duvidoso, uns esquemas de corrupção, ligações aí com crime organizado também, que eu não acredito que foi assim toda a torcida organizada, mas aquela parcela criminosa que vai nos estádios e também vai para promover quebra-quebra, que já matou gente, matou criança, adolescente nos estádios, né? E essa turma toda foi convocada, acredite se quiser, por um deputado federal eleito aqui por São Paulo, infelizmente, um ex-ator pornô, colocou lá no Twitter dele, vamos pra guerra, e aí arroba torcida, arroba Boulos, sabe quem que é o Boulos? Aquele que foi candidato à presidência também e que invade a terra dos outros e promove quebra-quebra, manda matar gado, roubar gado, destruir laboratórios de pesquisa de sementes e tal. Então ele convocou essa galerinha do bem para fazer essa manifestação de domingo. Entendeu? O que será que tá por trás disso? O que esse deputado ex-pornô quis convocando essa galerinha do mal para promover esse quebra-quebra em nome da democracia? Provocar o caos, desestabilizar o governo, sabe? Promover esse quebra-quebra é gerar pânico em você. É fazer você pensar, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse país? Esse presidente não faz nada, não nos protege, e agora o que vai ser de nós? Calma, gente. Isso são estratégias de guerrilha. Isso são estratégias dessa turma comunista, dessa turma fascista, que tenta colocar na sua cabeça que o comunista, o fascista, o racista, o machista, o misógino é o nosso governo atual, é o governo dos Estados Unidos, que simplesmente querem a liberdade, a garantia da sua propriedade privada, quer que você tenha enquanto família, enquanto proprietário rural, ter a sua arma para se defender dos bandidos lá de fora, que dão valor à família, à religião. Então, quando esses movimentos vêm para a rua provocando o caos, é simplesmente uma estratégia para que você fique em pânico e ache
que você vai ter a sua casa invadida e que o país não vai ter mais o rumo. E que aí a solução é voltar ao que era antes porque era melhor, nada disso acontecia. Nada disso acontecia porque eles tinham a máquina na mão, porque eles roubavam à vontade, porque as malas de dinheiro saíam dos restaurantes, porque o pessoal embarcava com a cueca cheia de dinheiro. Não é nada mais além disso. É porque o atual governo não está roubando, está de olho em quem está fazendo falcatrua, porque ele quer a liberdade econômica, porque ele quer garantir o seu direito de expressão. E a gente, enquanto brasileiro, tem que fazer alguma coisa. Tinha um projeto de lei que estava pautado para ser votado ontem, terça-feira, no Senado Federal, para restringir a nossa liberdade de expressão na internet, para que canais de apoiadores do governo de direita fossem impedidos de vir a público falar com você, sair da grande mídia e colocar para você o que é verdade e o que é mentira, abrir a sua mente para que você enxergue todos esses desmandos, essas falcatruas que estão acontecendo. E aí foi proposto por um senador do Sergipe, do Cidadania, um projeto de lei para calar essas pessoas, para fazer você ficar ligadinho só nos canais de televisão. Que, aliás, com essa pandemia que você está obrigado a ficar trancado dentro de casa, você fica assistindo o dia inteiro. Só que aí as pessoas fizeram tanta pressão na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, as pessoas que têm o canal de direita falaram, martelaram. O padre Paulo Ricardo, que é uma bênção, um maravilhoso, se posicionou. Todas as pessoas, todas as classes sociais vieram em peso para a internet. Sabe o que eu fiz? Eu fui no Senado Federal, cliquei lá nos senadores em exercício e abri o contato, o e-mail de todos eles. E eu fiz um grande texto: senhores senadores, nos deixem expressar as nossas opiniões. As redes sociais são meios de comunicação onde a pessoa tem o direito de expressar a sua opinião. Você não pode me calar. A grande mídia é manipuladora, é mentirosa. Vote não contra este projeto. Fiz um texto mais ou menos assim, copiei e colei em um por um do e-mail de cada um dos senadores, que são 80 e poucos, eu nem me lembro mais, acho que são 81. Mandei no e-mail de todos eles. 3 e-mails retornaram com erro, então quer dizer, o cadastro deles está errado lá no site do Senado. 2 senadores ou a sua assessoria me respondeu agradecendo a minha participação, pedindo que eu participe em cada nova votação, porque eles acham bacana que a população se manifeste, e disseram para mim que votariam não contra o projeto. O que aconteceu? A pressão foi tão grande, popular, não foi na mídia, a pressão foi na internet, que esse projeto saiu de pauta. Não quer dizer que ele não volte daqui a pouco. Quando a gente baixar a guarda e der bobeira, pode ser que eles tentem colocar de volta esse projeto. Mas funcionou, e é isso que você tem que fazer. Sabe, a gente não consegue ir lá em Brasília se manifestar, dando apoio ao governo todo domingo, mas a gente tem a internet, a gente tem o e-mail de quem você votou para presidente, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito, para governador, para vereador. Use esses canais para pressionar, para fazer chegar até eles a sua opinião. Enquanto você não fizer isso, enquanto você não se manifestar, enquanto você não conversar com seus pares, com seus familiares, com seus vizinhos, com a sua roda, até com seus grupos de oração, você vai deixar as coisas acontecerem da pior forma possível. Então, entenda o que está acontecendo, saia da bolha, sabe? E passe isso adiante. E nas próximas eleições, exerça a democracia. Somente a democracia vai garantir que os nossos votos, bem analisados, bem pensados para mudar essa situação, vão garantir os nossos direitos individuais e a nossa liberdade. Tá bom? Eu já fiz indicações de sites para você acompanhar e sair da mídia tradicional, que são sites diários, que tem informações todos os dias e análise de tudo que está acontecendo. Então eu já falei
da revista diária, que é o canal Terça Livre. Eu já falei da Regina Vilela, que faz vídeos todos os dias às 9 horas da noite no Facebook e no YouTube. Eu já falei do Alexandre Garcia, que faz um release bem pequenininho de 15, no máximo 20 minutos, todos os dias também. É um jornalista espetacular. Quem mais? Tem um outro canal no YouTube que eu também gosto muito, um jornalista muito inteligente, muito divertido, muito dinâmico e também é diário, então ele faz uma análise full time, que é o Fernando Melo. Também recomendo hoje aqui para vocês o Fernando Melo, tá? Então vai anotando esses nomes, vai entrando, um dia entra num, outro dia entra no outro, porque de repente você se identifica com a linguagem mais de um do que com a linguagem do outro e você vai expandindo o seu modo de ver as coisas, vai expandindo o seu conhecimento, vai pegando dicas inclusive de literatura, de cursos e tal, para que você, cidadão inteligente, saia dessa bolha, dessa mídia manipuladora e corrupta que a gente tem. Por hoje é isso. Se eu conseguir atingir uma pessoa com meu vídeo, 2 pessoas com meu vídeo, eu me dou por satisfeita. Então, obrigada por ter me ouvido até aqui e até a semana que vem. Beijo!